Bombeiros continuam o trabalho de rescaldo do incêndio que destruiu cerca de 200 lojas em um shopping no bairro do Brás, na região central de São Paulo. O trânsito foi liberado em algumas das vias interditadas e o fornecimento de energia elétrica na região foi quase totalmente retomado. O repórter David Diogo está lá acompanhando e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, David. Aí onde você está, bem pertinho do shopping, continua interditado, não é? Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. A área onde ocorreu o incêndio continua interditada. Lembrando que não há risco de desabamento do imóvel. Neste momento, ao menos 10 viaturas e 23 homens do Corpo de Bombeiros atuam no serviço de rescaldo. O próximo passo é com a Defesa Civil, que vai avaliar aí os danos causados na estrutura do prédio. Vamos lembrar aqui que 13 linhas de ônibus continuam com desvio de rota e que o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou o inquérito para apurar de fato as causas desse incêndio. Inclusive, o próprio MP pede que urgência nesse caso, já que o auto de vistoria estava vencido. A Prefeitura de São Paulo disse que o laudo, a vistoria ali de segurança estava aprovado desde 2022 e que é válido até 2027. Alguns comerciantes conseguiram abrir suas lojas hoje, mas eles relataram, assim, quando a gente chegou por aqui, conversando com alguns proprietários, que não conseguiram faturar nem 40% da renda de um dia comum. Esse imóvel que está aqui ao lado do estabelecimento não tem risco de desabar, foi autorizado para que os moradores pudessem vir retirar alguns objetos, alguns pertences. Algumas famílias estão inclusive morando, já está autorizada a moradia, o retorno deles para esse imóvel, já que está avaliado e que não tem risco de desabamento. Hoje cedo, o repórter Giovanni César veio acompanhar parte dos trabalhos do Corpo de Bombeiros e conversou com os comerciantes que perderam tudo. Vamos acompanhar. A quinta foi marcada pelo início de uma nova fase no trabalho de controle do incêndio. Confinar os focos para evitar que as chamas recomecem e atinjam imóveis vizinhos. É a fase onde a gente movimenta o que tem de carga de incêndio. Então aquela pilha de roupa, aquela pilha de brinquedo, aquela pilha de material que ainda pode pegar fogo, então a gente movimenta, umedece, molha ela para diminuir a temperatura e para que a gente não tenha uma reignição. Segundo o Corpo de Bombeiros, na hora do incêndio, os chuveiros hidráulicos não funcionaram. Os equipamentos são obrigatórios e poderiam evitar que as chamas se alastrassem e atingissem todo o edifício. O AVCB, alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, está vencido desde agosto. É um documento que ele atesta que as medidas de segurança contra incêndio daquela edificação foram instaladas e estão funcionais. Eu estou falando de extintor, eu estou falando do sistema de hidrantes, eu estou falando da sinalização de emergência, eu estou falando de saída de emergência e eu estou falando de sprinkler, que são esses chuveiros automáticos. Esse chuveiro automático ele tem a principal função de confinar princípios de incêndio. A Associação de Lojistas do Brás calcula que o prejuízo pode chegar a 30 milhões de reais. As lojas nas imediações do shopping sofrem por terem que fechar as portas em uma época de crescimento nas vendas. Está fechada, desde ontem a gente não conseguiu trabalhar porque não tem, você vê a situação que está aqui e a gente está todo parado, os funcionários estão tudo parados, a gente tem outra loja aqui na frente, alguns estão lá e os outros estão para casa. Eu tinha 3 funcionários ficaram desempregados, desesperados, chorando. Qual o tamanho do prejuízo? O prejuízo da gente lá dá uns 200 mil. O Sindicato dos Comerciários montou um plantão na esquina do shopping. O objetivo é preservar os empregos através de medidas como férias coletivas. Mesmo que o trabalhador não tenha realmente aquelas férias ou aquele crédito, um banco de horas, nós podemos formalizar um acordo para dar uma segurança jurídica para o trabalhador e para o empregador para formalizar e garantir. Por quê? Porque às vezes tem filiais
remanejar para outro local. A preocupação do sindicato, primeiro, é a garantia do emprego do trabalhador. A proposta coincide com o que pensa o presidente da Associação de Lojistas. O Brás hoje ele tem outros shoppings que comportariam esse pessoal, né? Aí é questão de negociação entre eles, mas assim, teria para onde eles irem. Isso eu tenho certeza que tem.